Vocês são muitos, mas nós vamos alongar um pouquinho esse período agora, desse painel, cumprindo o horário previsto para ele, até para que a gente possa aproveitar todo o material, o conteúdo que os nossos palestrantes, debatedores de renome nacional, que estão prestigiando o seminário, possam apresentar a todos. Então, a nossa previsão de encerramento para programação matutina é para 12h30, tá? Então, 12h30 a gente encerra, faremos o intervalo, então, entre 12h30 até as 14h. Aí, retornando pontualmente, sem nenhum atraso, para as 14 horas, até mesmo porque a gente tem o cumprimento de alguns horários, tanto de contratos quanto de voos dos nossos participantes e outros compromissos. Então, teremos que reiniciar pontualmente às 14h. Então, nosso horário de almoço será entre 12h30 e 14 horas pontualmente. Pode ser, pessoal? Vamos combinar assim. Muito bem. Senhoras, senhores, reiniciando a programação deste período matutino, do segundo dia deste segundo seminário de educação inclusiva, que tem como tema central inclusão escolar da pessoa com deficiência, a importância do profissional de apoio na educação básica e no ensino superior. Este evento, que é uma realização conjunta do FINT Poder com o Ministério Público do Trabalho em Goiás e conta com os apoios do Ministério Público Estadual, do Simpro Goiás, OAB Goiás, do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Educação, Conselho Estadual de Educação e Governo do Estado de Goiás. Nós teremos agora a próxima palestra, que tem como tema a importância da garantia de apoios para a inclusão e a polêmica do profissional de apoio. Convidamos inicialmente para ocupar o seu lugar aqui no palco, na condição de moderador dos trabalhos, o promotor de justiça do Ministério Público de Goiás, Dr. Marcelo Miranda. Dr. Marcelo, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Ministério Público do Estado de Goiás, é especialista em Direito Constitucional, em Direito Processual Civil, em Prevenção e Repressão à Corrupção e especialmente especializado em análise do comportamento aplicado ao autismo e deficiência intelectual. Obrigado, Dr. Marcelo Miranda, pela participação, por ter aceitado o convite de estar conosco, pela contribuição na comissão organizadora deste seminário, com todo o apoio, juntamente com a doutora Vanessa Goulart, que coordena a área de educação do Ministério Público Estadual. E convidamos a palestrante, a próxima palestrante do seminário, a doutora Renata Flores Tibiriçá. Queiram sentar-se, por gentileza. A doutora Renata Flores Tibiriçá, defensora pública do Estado de São Paulo, coordenadora do Núcleo Especializado dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência, da Defensoria Pública Paulista, pós-graduada em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, doutora e mestre em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigado, doutora Renata Tibiriçá, por sua presença, por ter aceitado o convite. Desejamos uma ótima palestra. E para as considerações iniciais deste painel, com a palavra o Dr. Marcelo Miranda, promotor de justiça do Ministério Público de Goiás, que coordenará este painel. Olá, bom dia a todos e todas. Eu já fui apresentado aqui, sou Marcelo Miranda, coordenador da área de Direitos Humanos e Políticas Públicas do Ministério Público do Estado de Goiás. Fazer brevemente minha autodescrição. Sou um homem de cabelos pretos, levemente grisalhos, tenho 1,70 m, estou com um terno cinza, uma camisa branca com xadrez leve da cor azul e uma gravata azul. Pois bem, vamos tratar aqui agora, a partir desse momento, com um tema bastante importante da educação inclusiva, que é a do professor de apoio. Estamos aqui com a colega Renata Flores Tibiriçá, que atua na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E antes de passar a palavra para ela, tenho que é importante aqui fazer apenas um agradecimento especial àquelas pessoas que vieram de longe. Em especial, queria agradecer aí a presença do pessoal que veio lá de Perolândia, do GEMAP, também fazer um agradecimento também para o pessoal de Mineiros, que também está aqui, um abraço, e fazer um agradecimento também para o pessoal de Rio Verde, que também está aqui presente. Muito obrigado.
Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a nossa palestrante, para ela poder iniciar a exposição. Obrigada, doutor Marcelo. É um prazer poder participar desse evento. Eu estive no primeiro seminário também, e eu quero iniciar fazendo minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa preta, uma saia marrom, uma sandália preta. Eu tenho 48 anos, sou uma mulher com doenças raras, com uma deficiência invisível, e tenho atuado há muito tempo, né, nesse tema, desde 2013, e recentemente acabei de terminar um pós-doutorado em educação especial. Eu vou pedir licença para poder ficar de pé, né? Quero agradecer o convite também, no Fim de Poder, do MPT, né, e faço esse agradecimento, especialmente em nome da doutora Janilda. Também agradeço a doutora Tatiana, também parceira de muitas lutas em todos esses anos. Então, eu vou começar a falar um pouco, e aí eu peço licença para ficar aqui de pé, para ficar poder mais perto de vocês. E eu tenho um desafio aqui, de falar sobre a importância da garantia dos apoios para a inclusão e a polêmica do profissional de apoio. Sei que é uma questão polêmica, de fato, aqui, e eu quero trazer um pouco para vocês sobre o histórico, na verdade, por que a gente tem tantas confusões de terminologias, como é que a gente vê os apoios, né, na própria legislação e na própria política de educação atualmente. E para a gente refletir juntos sobre isso, né, talvez não tenha resposta para tudo, mas eu quero que a gente possa pensar juntos como é que a gente desenrola esse nó que acabou sendo criado, e como é que a gente, de fato, garante, né, que as pessoas com deficiência elas possam estar mais do que na escola, frequentando a escola, que elas possam, de fato, estar aprendendo, né? Acho que é muito importante o que a doutora Janilda trouxe na fala dela, do quanto uma pessoa com deficiência ela pode contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária, né? Mas a gente também precisa garantir que essa pessoa não esteja lá só simplesmente com esse objetivo, também tem que garantir a parte individual dela, ou seja, os sonhos dela, desenvolver as habilidades que ela possa ter e dar a oportunidade de ter a vida que ela desejar. Porque eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis e mais desafiadoras que a gente tem, né? Bom, para que a gente possa começar, eu quero falar um pouco como é que estão previstos esses apoios na nossa legislação, tá? A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que acredito que muitos aqui já ouviram falar, que é um tratado internacional que foi ratificado pelo Brasil com status de emenda constitucional, então ele equivale a uma norma constitucional. Ele garante a educação inclusiva em todos os níveis, o aprendizado ao longo de toda a vida, mas ele fala ele traz algumas questões especificamente em relação aos apoios, tá? E é sobre isso que eu vou tratar, principalmente baseada na convenção. Por quê? Porque a convenção ela é esse tratado internacional com status de emenda constitucional e que deve reger todas as normas do nosso país, tá? Então, a convenção fala que para a realização do direito à educação, os Estados-partes vão assegurar adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais, também vão garantir o apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar a efetiva educação, e medidas de apoio individualizadas efetivas para poder maximizar o desenvolvimento acadêmico e social de acordo com uma meta de inclusão plena.
Então, a gente já tem aqui duas informações que são importantes, né? De que a gente precisa o quê? Garantir apoios. O que são apoios? Apoios, eles são suportes, né? Vocês já devem ter tido contato com o conceito de pessoa com deficiência, que é adotado pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e também que é reproduzido pela Lei Brasileira de Inclusão, e não poderia deixar de ser, porque, como a gente falou, a Convenção tem status de emenda constitucional. Nesse conceito, que ele se inspira num modelo social de deficiência, não mais num modelo médico, a gente tem o quê? Que a deficiência, né, a pessoa com deficiência, ela é aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, e em conjunto com barreiras, obstruem a participação dela em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso significa o quê? Que as barreiras, elas precisam ser eliminadas. E são as barreiras, e não a condição da pessoa, que impedem a participação dela na sociedade. Vou tentar explicar melhor. A pessoa pode ser da forma como ela quiser. Todo mundo é diverso. Ninguém é igual a ninguém. As pessoas têm pessoas com um nariz mais fino, com um nariz mais largo, né? Com um rosto mais fino, um rosto mais largo, né? E a gente tem pessoas que vão ter um braço, não vão ter um braço, né? E a gente precisa respeitar essa diversidade, que vão entender as coisas de uma forma diferente também. E a gente precisa respeitar essa diversidade. Só que a nossa sociedade, ela foi configurada desde o passado de uma forma a pensar num padrão médio de pessoa. Então, a pessoa, ela tinha que o quê? Ser de uma determinada forma. A gente já discute isso em relação, né, a racismo e a machismo, né? Então, a gente sempre pensa o quê? Que o padrão médio era o quê? Era um homem branco sem deficiência, que pudesse ser principalmente o quê? Produtivo, né? Então, existe uma questão aí da produtividade que a gente não pode esquecer na nossa sociedade. E que exerce o quê? Uma opressão sobre as pessoas. Se você não produzir na mesma velocidade que todo mundo, ou seja, que um padrão médio de pessoas, você está fora. Se você não andar do jeito que todo mundo anda, você está fora. Se você... E aí, assim, a gente tem essa pressão sobre as pessoas com deficiência, essa opressão, na verdade. Para que elas, o quê? Se normalizem, para que elas adotem um padrão corporal como de todo mundo que seria aceito por essa sociedade. E o que faz isso? São justamente essas barreiras. Por quê? As barreiras são o que impedem a pessoa de conseguir exercer as atividades dela e participar como as demais pessoas. Se a gente tem escadas no lugar de rampas, se a gente fala de uma forma difícil, né, ao invés de uma linguagem mais simples, a gente vai obstruindo a participação das pessoas que têm características diferentes. E a gente vai o quê? Tentando homogeneizar. E é nesse ponto que eu quero falar para vocês. A escola sempre foi pensada a partir de um padrão homogêneo de aluno. Que os alunos, eles tivessem a mesma forma de aprender. Só que quem é professor sabe. Ninguém aprende igual a ninguém. Eu estou aqui falando para vocês, cada um está absorvendo o que eu estou falando de uma forma completamente diferente. Por mais simples que eu possa falar, com mais facilidade, algumas coisas vão chamar mais atenção de algumas pessoas, outras coisas vão chamar mais atenção de outras pessoas. E esse é um problema que a gente já tem na escola. Hoje, e aí eu concordo com uma coisa que a Janilda colocou aqui, as pessoas com deficiência, elas vieram o quê?
para mudar a escola. Porque a escola ela tem que ser repensada a respeito disso especificamente. De que a gente não tem alunos que são iguais e que eles não aprendem de forma igual. E que a gente precisa compreender essa diversidade dentro da sala de aula. Essa é a grande dificuldade que a gente tem. Por quê? Porque existem pressões de vários tipos. O aluno tem que também ter uma produtividade. Principalmente em escolas privadas isso acontece. Eles exigem que os alunos eles tirem nota alta e consigam entrar nas principais universidades do país. Porque é assim que vão vir mais alunos para a escola privada também, em geral. Né? Então, a gente precisa, e no caso das escolas públicas, existe a questão de que o professor ele tem que conseguir dar aquele conteúdo. Sem apoio também para o professor, fica difícil. Uma sala de 40 alunos, como que dá conta com um mundo de diversidades dentro daquela sala? E é sobre isso que eu vou também tratar aqui. Por isso que as medidas de apoio, esse suporte, ele vem o quê? Os apoios são o quê? Para contribuir para a eliminação dessas barreiras e garantir que as pessoas com deficiência possam participar também de forma plena dentro da escola. Os apoios, eles são uma chave importante dentro da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Porque ele não vem só na questão da escola, ele vem na questão do exercício da capacidade jurídica e vem também na moradia para a vida independente. Porque a gente precisa garantir que a pessoa com deficiência, nos espaços onde ela estiver, as barreiras sejam eliminadas e ela possa ter os apoios necessários. Bom, dito isso, o que a gente tem, na verdade, o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que é o intérprete autêntico da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ele fez um comentário, e esse comentário é muito interessante, né? O comentário número 4, é muito interessante, ele está disponível, né, no site da ONU em inglês, espanhol, em algumas outras línguas, mas pela Defensoria Pública, a gente traduziu esse comentário junto com a Clínica de Direitos Humanos, a Clínica de Direitos Humanos Internacional, liderada pelo professor André Carvalho Ramos, e a gente fez a tradução desses comentários para o quê? Para tornar possível o acesso em português para todas as pessoas. Né? E aí ele traz algumas informações importantes a respeito dos apoios. A primeira coisa, que quaisquer medidas de apoio fornecidas devem ser compatíveis com o objetivo de incluir. Ou seja, não pode ser para excluir a criança dentro da sala de aula, nem para excluir ela das atividades, seja para que justamente a gente possa incluí-la. Elas devem ter o objetivo de fortalecer as oportunidades para alunos com deficiência participarem em sala de aula e nas atividades extracurriculares, junto com seus colegas, ao invés de marginalizar os estudantes. O apoio pode também consistir, e aqui é importante, há quem diga que, não precisa auxiliar. A própria convenção, os intérpretes autênticos, aqueles que são os peritos em direito internacional, dos direitos das pessoas com deficiência, em direito internacional das pessoas com deficiência, falam, o apoio pode também consistir em um auxiliar de apoio pedagógico qualificado, que pode ser compartilhado por vários alunos ou exclusivo a um deles, dependendo das necessidades do aluno. O comitê também incentiva outra prática bastante importante e que vem sendo muito estudada ultimamente, o desenho universal de aprendizagem. Então, ele incentiva a abordagem do desenho universal de aprendizagem, o qual consiste em um conjunto de princípios que proporcionam a professores e a demais funcionários uma estrutura para a criação de ambientes educacionais adaptáveis e para o desenvolvimento de instruções que atendam às diversas necessidades de todos os alunos. O que é o desenho universal de aprendizagem? O desenho universal seria quando a gente concebe produtos, serviços que possam atender já a todas as pessoas. Isso não significa não dar apoio, é muito pelo contrário.
é a gente compreender que existe uma heterogeneidade, que existe uma diversidade na forma de aprender. E que a gente precisa, de repente, simplificar a forma de a gente ensinar, ou adotar uma forma de ensinar que possa atender a maior parte dos alunos com deficiência. Alguns não vão conseguir ser beneficiados só com DUA? Não. Alguns vão precisar de adaptações específicas por conta dos impedimentos que essas pessoas têm. E que sofrem, consequentemente, muito mais barreiras. Mas a gente pode, se a gente conseguir flexibilizar esse currículo, tornar um currículo acessível à maior parte dos alunos, a gente não precisar fazer tantas adaptações. Vou dar um exemplo para vocês, que aconteceu na escola da minha filha. A minha filha, ela é uma criança com características de TDAH, né? E também em investigação com transtorno de aprendizagem. E ela tem bastante dificuldade em manter a atenção e tem bastante dificuldade em ler e poder dar conta ali do conteúdo que está sendo passado. Ela chegou com um texto que eu estava ajudando ela para poder ela fazer aquela atividade. E era um texto sobre por que os dinossauros eles não são verdes. Está aí muito legal, achei muito legal. Só que o texto era da graduação de Geografia da USP, com palavras das mais difíceis, inclusive para mim. Eu fiz pós-doutorado em Educação Especial, ou seja, academicamente eu fiz tudo o que era possível. E mesmo assim tinham palavras ali que eu não conhecia. Imagina para uma criança de 5ª série. Do ensino fundamental 1. Tinha palavras como tegumentos, irisdescência e outras tantas palavras que cada hora que ela lia, ela falava, mãe, o que é isso? Eu falei assim, não, vamos continuar lendo para a gente tentar entender. Por que aquele texto não poderia ter sido adaptado pela professora para que todos os alunos da sala pudessem ter acesso a ele com palavras simples? O texto era interessante. O texto era interessante saber, porque assim, no imaginário das crianças, os dinossauros são verdes. Mas eles não são verdes, por que eles não são verdes? Dá para explicar isso de uma forma simples. Só que o que acontece? É muito difícil também para os professores terem que fazer isso sozinhos, sem nenhum apoio. Porque o professor já tem que dar conta da atividade da aula. Aí ele vai ter que ainda ficar fazendo e ainda prestando atenção em relação a isso. E a gente vai chegar lá, vocês vão entender como é que a gente pode apoiar os professores, né? E aí, como é que a gente identifica os apoios? O próprio comentário também fala. Hoje existe muito essa coisa assim, existe uma demonização também do PEI, né? Do Plano Educacional Individualizado. Assim, gente, se a gente precisa planejar uma intervenção, não tem como planejar a intervenção sem um plano. A gente precisa pensar como é que a gente vai fazer isso. Quais são as metas, né? A Viviane vai estar aqui para poder explicar melhor, com muito mais propriedade do que eu, sobre isso. Mas, assim, a gente precisa pensar como é que a gente vai fazer, como é que nós vamos atingir as metas. A gente precisa conhecer essa criança. E aí envolve o que também? Tem uma avaliação anterior. Hoje a gente sequer tem uma avaliação biopsicossocial da deficiência. E isso é uma coisa importante. Por quê? A gente nem sabe exatamente quem são as pessoas com deficiência no país. Porque hoje, na verdade, a identificação das pessoas com deficiência acaba sendo feita por um modelo médico, a partir de laudo médico. Sendo que a gente adota um modelo social de deficiência, em que não importa só a questão física da pessoa, a questão corporal, da estrutura do corpo dela, mas sim quais são as barreiras que ela enfrenta e quais políticas públicas ela de fato precisa para poder participar em igualdade de condições com as demais pessoas. Quais são as políticas públicas que ela vai precisar dentro da escola, né?
Então, o comitê ele fala assim, ele enfatiza a necessidade de fornecer planos educativos individualizados, que possam identificar adaptações razoáveis e apoio específico necessário para cada aluno, incluindo o fornecimento de ajudas de apoio compensatórios, materiais didáticos específicos em formatos alternativos e acessíveis, modos e meios de comunicação e tecnologias de informação e auxiliares, que são profissionais de apoio. Bom, e quais são os apoios que são previstos no Brasil hoje? Vocês sabem que a política de 2008, ela trouxe um apoio centrado o quê? Na sala de recursos multifuncional. E a criança fica dentro da sala de aula, sem nada. Gente, é só a gente fazer as contas. Se uma criança está 20 horas, isso se ela não tiver no ensino integral, que hoje é o que é defendido. Se ela tiver 20 horas na sala de aula, e ela vai 2 horas na sala de recurso, e se nessas 20 horas que ela tiver na sala de aula, ela não tiver nenhum tipo de apoio, tiver completamente alheia, ou seja, incluída, mas excluída de absolutamente tudo que acontece, a gente sabe, né? Ela nunca vai estar aprendendo igual às outras pessoas. É evidente, não dá, a conta não fecha, é impossível. Então, o atendimento educacional especializado, ele tem como função identificar, elaborar, organizar os recursos pedagógicos de acessibilidade que eliminem as barreiras. Então, esse seria o principal apoio. E as atividades da sala de recursos não seria para poder ele ter o currículo que ele não teve na sala de aula. Seria para ele ter um plus, um algo a mais. Ou seja, aprender uma comunicação alternativa, aprender braille, aprender libras, aprender alguma outra forma específica, e a professora da sala de recursos que tem que trabalhar em conjunto com a professora da sala de aula para poder garantir esse apoio dentro da sala de aula. O fato é, e aí a minha orientadora, no pós-doutorado, foi a professora Eniceia Gonçalves Mendes, ela fez uma pesquisa, fez um observatório, na verdade, coordenou um observatório nacional para avaliar as salas, né, a política pública, né? E uma das questões que foi avaliado foi a sala de recursos multifuncional. E o que se chegou à conclusão, né, pelas pesquisas que foram feitas no país inteiro, por universidades do país inteiro, é que o professor da sala de recursos não conseguia conversar com o professor da sala de aula. E, evidentemente, com isso, o aluno que fica na sala de aula, ele fica sem qualquer atendimento. Então, ficam, na verdade, 2 atividades paralelas, separadas, e que não se conversam. E aí, o que acontece? A gente, na Defensoria e no Ministério Público, a gente recebe as pessoas, os familiares, dizendo assim, meu filho está dentro da sala de aula, fica no fundo da sala brincando com Lego, desenhando, ou então tiram ele porque ele começa a entrar em crise e levam lá para a biblioteca, deixam ele lá na biblioteca, sozinho, né? Então, ou então ele fica brincando numa piscina de bolinhas. É o que a gente ouve diariamente, esse é o que a gente ouve na Defensoria Pública, e hoje o Ministério Público deve receber as mesmas reclamações, né? Então, o que a gente... essa política, na verdade, ela tem essa ideia de que seria o locus, ou seja, o lugar do atendimento especializado, dos apoios para a eliminação das barreiras, deveriam ser ali. Só que isso talvez consiga até atender para as pessoas, de alguma forma, as pessoas cegas, as pessoas surdas que precisam aprender uma linguagem específica, mas, de repente, estão tendo os apoios dentro da sala de aula. Mas, se elas também não estiverem tendo os apoios, nem elas conseguem. Agora, para uma pessoa com deficiência intelectual, um aluno com deficiência intelectual, com autismo, paralisia cerebral, com deficiências múltiplas, isso começa a ficar extremamente desafiador, essa forma de apoio. E aí, o decreto 7.611 de 2011, ele traz, né, justamente isso, que é essa
sala de recursos que vai dar o atendimento. Fala que é a forma de prestação e a forma de prestação complementar. Então, ele não poderia ir para uma escola, quer dizer, pode até ir para uma escola especial, se essa escola especial se configurar como um centro-dia. E aí receber o atendimento educacional especializado nessa escola especial. Mas essa escola especial ela não poderia substituir o atendimento que é feito na sala de aula, como a sala de recursos também não pode. Tá? A Lei Brasileira de Inclusão, ela também não traz muito mais pistas, a única coisa que ela acaba trazendo aqui é a oferta dos profissionais de apoio, segue praticamente o que está já na política, que a política prevê, não prevê plano educacional individualizado, mas um plano de AEE. Só que plano de AEE, gente, se o AEE é feito na sala de recursos, o plano de AEE vai ser sobre a sala de recursos, muito mais do que sobre o que essa criança precisa dentro da sala de aula. E por isso que existe uma diferença entre PEI e plano de AEE. Então, ele prevê também medidas individualizadas e coletivas, mas também não dá muito mais detalhes. O que tem acontecido, e eu tenho estudado muito sobre isso, é que a gente tem um aumento dessa judicialização, porque as pessoas vêm na Defensoria Pública, no Ministério Público, para pedir o quê? Um profissional de apoio. Mas quem é esse profissional de apoio? Será que o que a gente está pedindo na Defensoria Pública e no Ministério Público é o suficiente, de fato, para garantir o atendimento dessa pessoa? Será que o que está sendo fornecido também nas escolas é o suficiente? Então, a gente precisa entender que existem, na verdade, dois profissionais, e eu vou explicar isso para vocês. Existe o professor de especialização adequada, ou seja, um professor especializado em educação especial, e o profissional de apoio, que é uma pessoa de nível médio. São pessoas diferentes. E os quais as crianças, às vezes, precisam das duas coisas. Não dá para substituir um por outro. Não dá para tirar professor e colocar só profissional de apoio. Porque a gente vai fazer o quê? Precarizar. Eu vou explicar para vocês onde é que esse nó aconteceu. Lá em 2001, na resolução do Conselho Nacional de Educação, trazia que as escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização das suas classes comuns professores de classes comuns e da educação especial. E também prever serviços de apoio pedagógico especializado com a atuação colaborativa do professor especializado de educação especial. E também serviços de apoio pedagógico especializado na sala de recursos, aos quais o professor especializado em educação especial realize o complemento ou suplementação. Ninguém está falando que é necessário acabar com as salas de recursos. Elas podem e têm um papel importante, mas ela não pode ser um único apoio. Não pode. Não tem como ser um único apoio. Isso não está funcionando. As pesquisas científicas na área de educação especial estão indicando isso. Só que o que aconteceu? Desaparecem com esse professor de educação especial ao longo. Na política, ele já não aparece, porque passa, de alguma forma, a se demonizar essa palavra educação especial. Esse é um grande problema que vem acontecendo. Como se a palavra educação especial fosse uma coisa horrível. Só que a educação especial, ela denomina uma área de conhecimento transversal, que atua em todas as áreas que a criança vai precisar dentro da escola, né? E aí, a política ela traz o quê? Disponibilizar as funções de instrutor, tradutor, intérprete de Libras, guia intérprete, bem como de monitor ou cuidador, aos alunos com necessidade. Então, desaparecem, não permitem mais, mudam a questão, assim, não pode ter mais. Antigamente tinha a graduação em pedagogia com especialização em deficiência, acabam com isso. Eu faço hoje parte de um grupo de pesquisa da professora Enicé, de formação de professores. Esse grupo, eu tenho muito orgulho de poder participar. Esse grupo é um grupo que o ano retrasado, fez 25 anos,
né, de existência e de pesquisas científicas sérias, né, na área da educação especial. E o que acontece é que, de fato, tem várias vertentes de pesquisas, né? Pesquisa do DUA, do Desenho Universal de Aprendizagem, a questão do profissional de apoio, a questão de ensino diferenciado, mas o quanto é importante a gente apoiar os professores. O quanto os professores precisam, de fato, de uma formação que possa dar conta de toda essa diversidade. A gente precisa mudar a escola. Mas não dá para simplesmente colocar isso só nas costas do professor. Se ele não está tendo uma formação que dê conta, se a gente não tem políticas que não dão conta, fica difícil. Então, a gente precisa trabalhar junto, a gente precisa pensar em como é que a gente vai conseguir fazer isso acontecer conjuntamente. Os estados e municípios têm condições de poder rever a sua política, né? Então, a partir da política de educação especial de 2008, desaparece essa figura desse professor, ou pelo menos ele é colocado de escanteio, porque ele vai ficar o quê? Só responsável lá pela sala de recursos multifuncional. Na LDB é previsto, né, o professor com especialização adequada, e aí também isso gera uma questão, porque ele aparece com um nível médio ou superior, mas isso faz sentido, porque antigamente a gente tinha professores de nível médio, né? Que a gente tinha o antigo normal, que era feito, tal. Então, isso talvez seja resquício e a gente não pode interpretar dessa forma hoje, pensando no atual momento que a gente está, que é para atendimento especializado, bem como professores de ensino regular capacitados para integração. Só que eles usam ainda esse termo integração, mas inclusão desses educandos nas classes comuns. Aí vem depois já da política, vem uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que já nem denomina o profissional. Ele só fala que vai ter outros apoios para atividades de alimentação, higiene e locomoção. Aí depois vem, então, uma nota técnica que aí detalha mais profundamente, e aí diz, olha, o profissional de apoio, ele vai dar apoio para atividades de locomoção, higiene e alimentação, prestar auxílio individualizado aos estudantes que não realizam essas atividades com independência, e vai dizer que não é atribuição do profissional de apoio desenvolver atividades educacionais diferenciadas ao público-alvo de educação especial e nem responsabilizar-se pelo ensino desse aluno. Tá? Depois, a gente vai ter, na lei de autismo, né, que é a Lei 2.764 de 2012, a figura do acompanhante especializado, que ele, pelo decreto 8.368, vai dizer que ele vai apoiar tanto atividades de higiene e locomoção e alimentação, como também comunicação e interação social. E aí, depois a gente, na LBI, tem o profissional de apoio escolar, que ele é, na verdade, descrito, né, como aquele que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante. A questão é a seguinte, a gente não tem esta profissão no Brasil, profissional de apoio escolar. Não tem a profissão acompanhante especializado. A gente não tem a definição das atribuições de forma clara de nenhum desses profissionais. E aí, o que vem acontecendo? Existe uma confusão enorme a respeito dessas figuras. E hoje se denomina profissional de apoio escolar, né, como cuidador, monitor, agente de inclusão, auxiliar pedagógico, aí pega estagiário também de pedagogia, tudo cabe na conta desse profissional de apoio. E o que as pesquisas vêm indicando é que cada vez há mais precarização. Os processos seletivos são feitos de uma forma absolutamente são também precarizados no sentido de que é um processo seletivo sem exigência de uma formação específica, né? O salário que é pago para as pessoas também é um salário muito baixo, né? Isso também. E estão se jogando na conta desse profissional de apoio
também atividades pedagógicas. Na verdade, se coloca absolutamente tudo. Ele tem que trocar a cânula, ele faz atividade meio de, embora não devesse, de enfermeiro, ele faz um pouco de atividade do que é do pedagogo, ele se dá um monte de atribuição e o aluno com deficiência fica de responsabilidade dele, né? Como se ele estivesse numa outra escola, e às vezes fazendo, inclusive, as pesquisas indicam isso, tá, gente? Eu não estou falando isso, é da minha cabeça, né? Pesquisas realizadas por colegas minhas que fazem parte desse grupo. As pesquisas indicam que eles, às vezes, realizam atividades, inclusive, isso em vários lugares do país, que nem tem uma similaridade com o que está sendo até dado dentro da sala de aula. Acaba sendo um ensino, de fato, paralelo, né? E aí, a gente precisa deixar muito claro aqui que não dá para confundir profissional de apoio escolar e nem professor de apoio. A gente tem que proteger os dois, tá? Começar por aí. A gente precisa melhorar tanto a formação de um quanto o outro, mas a gente precisa, especialmente, garantir que a gente tenha atribuições e criar, de fato, uma profissão de profissional de apoio para poder gerar maior segurança. Eu estava vendo uma pesquisa de uma colega, ela falou assim que tinha um caso lá na Bahia, no município da Bahia, que era um motorista. O motorista, ele até no dia anterior, ele trabalhava como motorista, ele entrou na escola para trabalhar de profissional de apoio, porque fizeram lá um processo seletivo. E isso parece que não é muito incomum, pelo menos pelos achados que acontecem, que a gente vê nas pesquisas, né? Então, a gente precisa, de fato, definir. Agora, uma coisa é certa, não dá para confundir profissional de apoio escolar com professor. Professor realiza atividades pedagógicas. Profissional de apoio não realiza atividades pedagógicas. Só que não dá para simplesmente tirar professor de apoio e só deixar profissional de apoio, como parece que andou acontecendo, né? Como parece que anda acontecendo. Que tiram o professor, e aí, por que a gente está fazendo? Na verdade, a gente usa uma coisa que poderia se dizer, que está de acordo com a literatura, mas para prejudicar os alunos com deficiência e também para prejudicar as pessoas que exerciam essas atividades. Porque a gente está tentando o quê? Tirar a figura do professor de educação especial, aquela pessoa que tem a formação e que é a pessoa que vai fazer a liga entre tudo. A gente precisa investir nesse professor de apoio. A gente precisa ter professor de apoio, a gente precisa ter profissional de apoio. Um não vai fazer a atividade do outro, mas vão trabalhar os dois juntos. E vão trabalhar junto com o professor regente. E aí eu até coloco aqui, quem é o professor de apoio? O professor de apoio é aquele que vai atuar no planejamento das atividades pedagógicas e vai atuar em conjunto com o professor regente e o profissional de apoio. Com formação de nível superior, de preferência na área de educação, mas com pós-graduação ele pode ter, né? E ele vai atuar de uma forma colaborativa. Hoje tem se estudado muito sobre o ensino colaborativo. Na verdade, lá em 2001, quando aquela resolução do Conselho Nacional de Educação foi feita, a ideia era essa, é pensar que o professor de educação especial, essa pessoa que tem essa formação específica para trabalhar com pessoas com deficiência na escola, ele faça esse trabalho de ligar absolutamente tudo dentro da escola. Ele que vai fazer o PEI, ele que vai orientar o profissional de apoio, como é que ele vai atuar ali no contato direto com a criança, ele que vai pensar nas atividades junto com o professor regente, ele que pode ajudar a desenvolver, e aí o ensino colaborativo pode ser uma chave importante para a gente poder pensar num desenho universal de aprendizagem. Porque se a gente tiver mais professores de apoio, se a gente tivesse um professor de apoio, por exemplo, por sala, junto com o professor regente, fora os profissionais de apoio que possam ser necessários para ajudar na alimentação, higiene, locomoção, pegar material, se organizar a criança ali dentro da sala de aula, tudo, né? A gente conseguiria
trabalhar essa heterogeneidade. Porque imagina assim, uma sala que tem 4 alunos com deficiência. Um com autismo, um com síndrome de Down, com paralisia cerebral e outro cego. A gente vai precisar de tipos de apoios diferentes. Então, primeiro, a gente precisa saber quais são os apoios que cada um precisa. Fora isso, dentro dessa sala, a gente ainda vai ter o quê? Vai ter crianças com transtorno de aprendizagem, vai ter crianças com TDAH, vai ter crianças que transitoriamente estão passando por alguma situação de saúde mental na família. Estão numa situação de desorganização ali. Pode ter crianças que tenham sofrido violência. Ainda mais depois da pandemia, né? E a gente precisa olhar para essa heterogeneidade. E o professor de educação especial trabalharia em conjunto com o professor regente para pensar nessa heterogeneidade. Como é que a gente vai, nessa sala aqui, não dá para a gente fazer certas atividades. Ou a gente vai investir em tais atividades, porque a gente vai conseguir atender essa heterogeneidade. Vou dar um exemplo para vocês, outro exemplo que aconteceu na sala da minha filha. E isso que a escola da minha filha é considerada uma escola inclusiva. Tinha um menino com paralisia cerebral, um nível de suporte elevado. Ele tinha uma acompanhante para ele, para auxiliar nas atividades, na alimentação, higiene, se organizar ali. No início das aulas, isso no 4º ano do ensino fundamental, a professora pediu para poder fazer uma atividade que era o seguinte: cada um vai se autodesenhar. Vai se desenhar para os outros descobrirem. E como é que eu soube que foi feita essa atividade? Porque depois ela apresentou essa atividade para os pais também identificarem nos desenhos quem eram seus filhos. Mas e o menino lá com paralisia cerebral? Ele não tinha coordenação motora para fazer o desenho. Qual foi a brilhante ideia? Pegar uma foto dele bebê. Gente, isso mais capacitista do que isso não tem. O que a gente está dizendo para as crianças? Que ele é um bebê, de alguma forma. Que a representação dele é um bebê. E aí, ele foi o único que não fez essa atividade. Que apareceu a fotinho. E a professora explicou isso. Não dá para fazer essa atividade, não poderia ser feita nessa sala. Ponto. Ou poderia fazer se tivesse um outro tipo. Isso, se fosse adaptar, se ela conseguisse que ela segura. Poderia também, mas ele não tinha esse suporte. Aliás, ele nunca teve grandes suportes dentro da sala. Tanto que, o que aconteceu com ele? Ele saiu da escola, agora no ensino fundamental, e foi para uma escola especial. Eles passaram o ensino fundamental 1, sem dar nenhum apoio para ele. Ele não tinha uma comunicação alternativa. Ele não tinha absolutamente... Assim, é de uma crueldade, é de uma violência isso, que não tem. Mas isso, assim, as pessoas não conseguem perceber. Muitas vezes, que a gente está, de fato, praticando uma violência. A gente tira... Com certeza, ele pode ter possibilidade. Ele entendia tudo, ele sabia o que estava acontecendo em volta. Só que ele tem paralisia cerebral, ele não consegue se comunicar, ele é não verbal. Então, a gente precisaria o quê? E aí, um professor de educação especial que teria esse olhar, ele conseguiria pensar, olha, professora, vamos pensar aqui nas atividades que a gente vai fazer? Olha, eu acho melhor não. Ou então, tem uma ideia, eu sei de uma forma que a gente pode adaptar, pegar para que ele possa segurar, ele pode fazer o desenho, e aí a gente consegue... Mas isso já tinha que ter sido vindo trabalhando de lá de trás, e ter o plano educacional individualizado também. Que ele também... Depois a gente chegou a fazer uma discussão na escola por conta disso, e a mãe falou que, assim... Não fizeram nunca um plano educacional individualizado. A gente está falando de uma escola privada em São Paulo. A minha filha, eu falei assim, eu quero que vocês façam um plano. Eu quero que vocês façam. Não sei se as dificuldades que ela está tendo tem muito a ver com a pandemia também, porque uma criança, obviamente, que tem dificuldade de atenção com a pandemia, a gente sabe que muitas crianças tiveram muitas dificuldades, isso pode ter se exacerbado.
Se talvez não tivesse acontecido a pandemia, talvez o nível de suporte dela fosse menor. Mas hoje já não é. Ela precisa de um suporte. A gente está tentando correr atrás. Só que, assim, a gente percebe o quanto isso é jogado para as costas dos pais, né? Pela direção da escola, não é pelos professores, né? Mas principalmente pela direção da escola, né? E os professores, muitas vezes, também ficam meio que refém dessa situação, porque é difícil. Sim, sim. Sim. Sim, claro. Como é o seu nome? Marielle. Marielle, assim, essa história que você está contando, assim, eu só vou pedir para as pessoas, porque assim, a gente, sem o microfone, aí nem todo mundo consegue ouvir, né, o que está sendo falado. Essas histórias são histórias que se repetem em diversos lugares com várias características diferentes, né? E que a gente tem que tentar, de alguma forma, pensando, e aí a ideia é justamente essa, de que o ensino colaborativo, né, que seria esse trabalho do professor, junto com o professor regente, junto com os profissionais de apoio, e que vai também pensar nos auxiliares. A gente tem que pensar também, tem as atividades extracurriculares. A gente tem o porteiro da escola, a gente tem o pessoal da limpeza, a gente tem que orientar todas essas pessoas. Eu tive um caso de uma menina com paralisia cerebral, que a auxiliar do intervalo, ela achava que porque ela tinha paralisia cerebral, ela tinha que brincar com as crianças da série inferior dela. Colocava ela para brincar com as... E aí, assim, a mãe veio me procurar pedindo um profissional de apoio. Aí eu falei assim, mas sua filha precisa de profissional para quê? Conversando, tal. Na verdade, ela já tinha entrado com a ação pela defensoria. Eu peguei o processo andando. E aí ela falou assim, não, é que a minha filha não consegue participar das atividades. Ela é excluída. Aí eu falei assim, tá, mas ela tem alguma dificuldade pedagógica? Não, não tem nenhuma dificuldade. Ela precisa de alguma ajuda no banheiro? Ela falou assim, ela tem um pouco de dificuldade para matemática, mas ela já está no terceiro ano escrevendo em letra cursiva. Eu falei, mas eu não estou entendendo, por que a senhora precisa de um profissional de apoio? E aí, quando ela traz a menina, aí ficou claro. Eu perguntei para a menina, o que você quer? Ela falou assim, eu quero ter amigos. Então, ela sofreu o quê? Barreiras atitudinais dentro da escola. A questão não era exatamente... Claro, envolve uma questão pedagógica, porque envolve uma percepção também da escola de que isso está acontecendo. Mas se a gente não tem esse professor de educação especial para poder também ajudar nessa orientação, esclarecer tudo isso, isso acaba se perdendo e acaba sendo meio que normalizado. Vai acontecendo. Vai acontecendo. Ah, melhor, tá. E aí a gente, quando eu fui até a escola com a mãe, a gente conversou com a diretora lá, e eles se colocaram à disposição para auxiliar. E aí até foi bem interessante, porque daí a diretora falou assim, então, até um dia a gente está fazendo uma atividade de corda, mas ela não pode pular corda. Aí a mãe falou assim, como assim ela não pode pular corda? Ela pode, ela só tem uma dificuldade na perna. E ela tinha feito uma operação e ela tinha uma perna um pouco mais curta que a outra. Essa era a única dificuldade motora que ela tinha. Mas isso não impedia ela. Mas o quanto também a barreira atitudinal é alguma coisa que a gente precisa trabalhar dentro da escola. Ou seja, as atitudes, os comportamentos. E o quanto é importante que esse professor de educação especial formado, né, com formação adequada, que consegue compreender tudo isso e consegue identificar tudo isso, pode ser a chave de conseguir reorganizar essa escola, né? E, principalmente, garantir essa inclusão dos alunos com deficiência.
Tá? E aí, existem outras tantas formas de abordagens, né? Até a professora Iniceia lançou um livro recente, agora, sobre práticas inovadoras, baseado em diversas pesquisas que esse grupo de estudo, que tem doutorandos e mestrandos, né? Pessoas que vão fazer mestrado, doutorado, tem feito, para poder pensar como é que a gente pode, de fato, garantir a inclusão desses alunos, né? Então, uma dessas práticas é o ensino colaborativo, né? Que é um modelo de prestação de serviço de apoio, no qual o professor comum e um professor especializado dividem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar o ensino dado a um grupo heterogêneo de alunos. Tal modelo emergiu com a alternativa aos modelos de sala de recursos, classes especiais, especificamente para responder às demandas das práticas de inclusão escolar de estudantes público-alvo da educação especial. Pois, uma vez que o aluno deve ser inserido numa classe comum, todos os recursos dos quais ele pode ser beneficiado têm que ir junto com ele para o contexto da sala de aula, incluindo entre eles o professor especializado. O professor especializado não pode estar só na sala de recursos, ele tem que ir para dentro da sala de aula. Né? Então, e a gente não pode permitir que acabem com esta pessoa, com esta profissão, com essa figura dentro da escola. Né? A gente precisa garantir profissionais de apoio? Sim, precisamos, porque a gente precisa que essas crianças que têm a necessidade de apoio de higiene, alimentação, locomoção, elas possam ter o apoio para poder ir ao banheiro, se alimentar, se locomover dentro da escola, se organizar em relação ao material, fazer tudo isso. Mas a gente precisa de alguém que planeje, alguém que tenha formação para planejar as atividades que vão ser realizadas para essas crianças do ponto de vista pedagógico. E a gente não pode colocar isso nas costas de um profissional de apoio que não tem formação. A gente precisa colocar isso nas costas de um professor com a formação especializada e adequada. Gente, a gente deixa as perguntas para depois, tá? Pelo menos assim, na organização aqui que o pessoal pediu. Não, então, eu expliquei isso, não, né, que a gente teve. Na verdade, a gente tem essa previsão do professor de educação especial, professor especializado na LDB. Nós temos anterior, lá em 2001, numa resolução do Conselho Nacional de Educação, né, só que acaba-se havendo uma indicação de que o profissional de apoio acabaria sendo a pessoa para apoiar e se some com essa figura do professor especializado. Isso foi o que eu falei, eu contei essa cronologia que aconteceu. O que a gente não pode permitir é que se suma com essa figura. A gente precisa investir no professor especializado em educação especial. E assim, eu sinceramente estou convencida hoje, depois de... Eu fiz mestrado e doutorado estudando a área de educação, e fiz agora pós-doutorado, são 8 anos de estudo. Claro, ainda tenho muitas dúvidas, também tenho... Pode ser que eu mude de opinião, de alguma forma, mas uma coisa eu percebo, a gente precisa desse elo, a gente precisa de uma pessoa com conhecimento especializado para poder fazer a junção de todas essas pessoas, todos os profissionais que atuam dentro da escola, mas também fazer o trabalho de planejamento pedagógico. Nós precisamos, não podemos prescindir de um professor de apoio, um professor de educação especial. Então, assim, vou deixar bem claro, uma coisa é o profissional de apoio, outra coisa é o professor de apoio com especialidade na educação especial. Não podemos confundir e não podemos excluir um e nem o outro. E nem misturar as funções. Que é algo que também vem se tentando fazer, e se mistura o quê? Para precarizar. Tá? E aí, só para terminar, estou finalizando aqui, em São Paulo, a gente teve uma mudança agora, teve um decreto,
que vai exatamente nessa linha de tudo que eu estou falando. Né? Esse decreto, ele traz a possibilidade do ensino colaborativo, prevê uma avaliação pedagógica inicial, toda feita pelo professor de educação especial, fala da formação desse professor de educação especial, com graduação ou pós-graduação, né, em educação especial. Fala que ele vai atuar em conjunto com um profissional de apoio escolar, e prevê 2 tipos de profissional de apoio escolar. O profissional de apoio, que vai fazer as atividades de apoio de higiene, locomoção e alimentação, e um profissional de apoio escolar que vai fazer atividades que seriam mais de uma linha pedagógica, que é o quê? Auxiliar, sem substituir o professor de educação especial, tá? Mas para poder auxiliar ali na organização dos materiais, a compreensão, porque assim, a gente precisa, eu vejo, por exemplo, minha filha está no ensino fundamental 2, e aí os desafios aumentam, tem que se organizar, anotar qual é a lição que tem que fazer, tem que olhar, separar quais são os livros que precisa levar, quais são as matérias que vai ter no dia seguinte. Os desafios se tornam muito maiores e tem uma relação direta com o exercício da autonomia. E, às vezes, a pessoa com deficiência, por mais que ela possa ter uma certa independência, ela ainda não está nessa fase, para ela poder, ou então ela vai demorar um pouco mais para poder compreender todas essas nuances. Tanto é que o que a gente tem observado é que a evasão acaba acontecendo maior no ensino fundamental 2. Porque, de fato, é muito mais desafiador. Muito mais desafiador. Né? A escola dela, inclusive, até falou assim, olha, mãe, é melhor ela não ter o armário. Né? Porque senão ela vai começar a esquecer os materiais aqui, vocês vão ficar doidinhos. Mas assim, vira e mexe, ela esquece de anotar o que ela tem que colocar na agenda para fazer de lição. Mas tem um profissional, cada professor na escola dela, cada professor especialista tem um estagiário de pedagogia para trabalhar com eles, que seria essa pessoa para ajudar a organizar os alunos que precisam. E ele não é de uma forma... não é individualizado no sentido de que ele sabe quem ele tem que ajudar, mas não fica estigmatizado. É só aquela criança. Porque a gente também tem essa questão que é importante. As crianças, elas têm medo de serem estigmatizadas, ainda mais quando vai chegando a adolescência. Você vai vai colocando em outros grupos, né? Fala assim, então aquela é... Né? Por mais que a gente diga que a gente evoluiu bastante, a gente ainda não evoluiu tanto. Infelizmente, ainda existe muita discriminação, muita barreira atitudinal, e isso não vem, né, eu falei que acontece em relação aos profissionais dentro da escola, mas acontece em relação aos pais dos coleguinhas, e acontece, consequentemente, em relação aos alunos. E tem muito a ver também como a escola lida com essas questões. Né? E aí, só para terminar, não pode haver cobrança de valores extras. Né? Isso é uma coisa que foi trazida pela Lei Brasileira de Inclusão. Então, as instituições privadas de qualquer nível e modalidade, é vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas, no cumprimento de determinações previstas no parágrafo 1º do artigo 28 da LBI. Um deles, o que é? Oferta de profissionais de apoio. Não pode haver cobrança da escola para ofertar. E aí eu coloco para vocês uma questão complicada que vem sendo discutida, que é a história do acompanhante terapêutico, né? Pago pelo plano de saúde. De certa forma, e assim, do meu ponto de vista, tá? Tem que falar, aí é que eu vou falar também do meu lugar de fala. Eu sou uma defensora pública e eu atuo com a parcela mais vulnerável. Obrigar pais e mães com deficiência a terem que pagar plano de saúde, que mal tem dinheiro para comer, para viver, para poder ter apoio na escola, isso está errado. A gente tem que tentar, de alguma forma, garantir esse apoio dentro da escola. Não estou dizendo que a gente não precisa contribuir
para o controle dos comportamentos, de alguma forma, para poder auxiliar o aluno que precisa de um apoio por conta de alguns comportamentos. Mas a gente precisa pensar como é que a gente vai fazer isso. A gente não pode colocar nas costas dos pais e mães. Não pode. Fora isso, tem uma discussão muito grande sobre a interferência da questão médica dentro da escola, né? Que também é uma questão que a gente precisa. O saber médico hoje, ele é um saber que ele se torna preponderante em relação a todos os outros saberes. Eu dou muita aula para terapeuta ocupacional, para fisioterapeuta, e eles reclamam muito que quando a terapia chega uma receita de bolo. Eles falam assim, mas gente, quem é o que tem expertise para saber qual a terapia que tem que ser feita? Sou eu, não o médico. Existe uma desvalorização muito grande. Então, quando o médico chega e diz assim, tem que ser feito isso dentro da escola, não, espera aí. Não dá para ser assim. A gente tem que fortalecer a escola. Isso não significa não trabalhar intersetorialidade, tá? A gente precisa garantir que... Porque tem questões complexas de comportamento que são difíceis, não são fáceis, mas a gente precisa trabalhar de forma intersectorial entre saúde, educação e assistência social. Não dá para a gente pensar em fazer essa interferência da forma como tem sido feita de uma preponderância de um saber sobre um outro. Isso não é possível. Né? Porque, de fato, a gente tem visto, né, o quanto esse saber médico tem é como, até brincam assim, os médicos são deuses, né? Como se não houvesse outra palavra a não ser do que está sendo dito ali. Só que a gente tem outros saberes, tem o saber pedagógico, do terapeuta ocupacional, do psicólogo, do fonoaudiólogo. Essas pessoas não podem ser desvalidadas, esses saberes não podem ser desvalidados. Mas a gente precisa pensar como é que a gente avalia, para poder garantir, de fato, os apoios necessários. Então, também não dá para só também a gente dizer assim, não, o saber médico não interfere aqui, mas também a gente não vai fazer nada. Não, não é assim. A gente precisa fazer alguma coisa, né? Mas como é que a gente vai fazer? A gente precisa pensar também sobre isso. Então, assim, eu acho que a gente tem ainda muita coisa para arrumar nessa nossa política. Eu não acho que a política está pronta. Eu não acho que a política é maravilhosa. Eu acho que a gente precisa aprimorar. A política de 2008, passaram-se 15 anos, e tem muito conhecimento adquirido na área de educação especial para ser repensado como é que essa política pode ser aprimorada, para garantir, de fato, a efetiva inclusão dos alunos com deficiência. É isso. Obrigada. Gostaria de saber da organização, se a gente tem tempo para alguma reflexão, tem? Aqueles 30 minutos ainda? Sim? Então, vamos lá. Fazer algumas colocações aqui a respeito da palestra. Em primeiro lugar, né, parabéns. Eu acho que contribuiu bastante a vontade da plateia em interagir e os aplausos seguidos aí em determinados momentos do decorrer da fala da doutora Renata mostram que a contribuição foi valorosa. Eu tenho, assim, uma primeira colocação que achei interessante na fala e gostaria de destacar, é a necessidade de valorização desses profissionais que atuam, né, no apoio, na realização desse apoio, na realização desse suporte. Existe uma desvalorização desses profissionais, né, dentro da carreira pedagógica, na carreira da docência. O professor ou o profissional que vai atuar, ele não tem um plano de carreira, não tem a valorização, muitas vezes ele não vai ter as mesmas garantias que o professor de carreira tem, né? Geralmente é aquele professor que por alguma razão não consegue exercer sua função, já não consegue está ali dentro da sala de aula, desempenha essa função, ou pessoas que não têm aptidão nenhuma, em alguns casos, como foi o caso do motorista. E outra coisa que eu correlaciono é aquela questão da barreira atitudinal, que a doutora
apresentou. Veja bem, o que eu gostaria de pontuar. Os profissionais da educação, o professor, o diretor da escola, nós, nas nossas relações, quando encontramos com pessoas, enfim, a gente não tem esse interesse de excluir, a gente não tem essa vontade deliberada de excluir, de estigmatizar, de separar, de segregar. E o que falta no mais das vezes é esse conhecimento, né? É saber como lidar. Então, daí a necessidade de profissionais que tenham esse conhecimento técnico para a inclusão. A doutora trouxe aqui aqueles exemplos, né, a respeito do aluno ou da aluna que ali por conta do manejo no intervalo da escola tinha, no exemplo que você citou, tinha uma pessoa que cuidava do recreio, do intervalo, uma auxiliar que separava de recreio, tipo assim, aquela criança e colocava ela para estar com crianças mais jovens. Veja bem isso daí. Essa criança não tinha amigos por conta de uma ação de uma profissional da escola que não era nem professor. E aí a gente precisa desse profissional que tenha esse olhar para a inclusão dentro da escola, para identificar essas práticas e são manejos simples e para ajudar esse professor, né? E aí, o que, além disso, um outro ponto, e até gostaria de saber, a doutora, se do conhecimento, da realidade, se você vê isso acontecendo na sua experiência, no que diz respeito ao conhecer aquele aluno. A impressão que tenho é que a cada ano que esse aluno vai mudando de professor, um professor vai conhecer aquele aluno pela primeira vez como se ele não pertencesse àquela escola anteriormente. Então, todas as dificuldades daquele aluno, daquela aluna e todas as potencialidades são desconhecidas daquele professor. Aí ali quando ele está com 6 meses, 4 meses, que ele vai conhecer aquele aluno, e aí você tem todo aquele conhecimento do professor anterior, da equipe que cuidava desse aluno anteriormente, que é desprezado. Então, se você não tem uma avaliação, se você não tem um plano, se você não identifica essas dificuldades desse aluno, como é que a gente vai ser produtivo se a todo momento que você inicia um ano letivo novo, você tem que descobrir, se você tem que avaliar esse aluno, né? Então, me parece que a gente tem que ressaltar, então, esse conhecimento técnico e ações simples como você ter um plano de ensino desse aluno que vai documentar e vai demonstrar para aquele profissional que vai lidar com aquele aluno, assim, quem que é esse aluno? Quais são as dificuldades dele? O que eu vou trabalhar? Aí chega o pai, a mãe, aí porque a criança possui alguma deficiência, o professor chega, nossa, ele é tão inteligente, ele já sabe o alfabeto. Eu falo assim, mas já tem 2 anos que ele sabe o alfabeto. Aí agora já tem 2 meses que ele está na sala de aula, a professora está descobrindo que meu filho sabe o alfabeto. A professora do ano anterior não conversou não tem nada documentado a respeito desse aluno. Agora que está descobrindo que ele sabe o alfabeto. Ah, seu filho é tão inteligente, ele já sabe as cores em inglês. Não, mas ele já sabia isso, vocês não têm nenhum. E aí esse aluno vai sendo desconhecido por esse professor durante o ano letivo. Aí ele vai começar a trabalhar aquilo que deveria ser trabalhado do meio para o final do ano, enquanto você poderia já trabalhar com essa criança as suas necessidades e explorar as suas potencialidades desde o início, né? E por fim, um outro ponto que gostaria de destacar é esse vamos dizer assim, da disputa de espaço das categorias profissionais, né? Eu acho que o que tem que ser ressaltado é a interseccionalidade, o respeito a cada uma das expertises, né? Engraçado essa questão do conhecimento médico, que talvez o médico é o profissional que menos vê a criança, né? Ele vai ver a criança 1 vez, 2 vezes no ano, e aí ele vai ditar exatamente como vai ser esse tratamento. Aí você tem um professor que vê aquela criança todos os dias e o conhecimento dele a respeito daquela criança é desprezado. Mas aí também tem um outro lado. O professor muitas vezes não é valorizado no nosso país, o conhecimento pedagógico não é valorizado, e o professor também não pode desprezar o conhecimento de outros profissionais.
E aí, os pais que têm filhos que precisam desse diálogo, escola com equipe multiprofissional, muitas vezes encontra, em relação aos professores, as portas fechadas. Então, também é preciso chamar a atenção que a gente tem que respeitar todos os saberes, o saber pedagógico, mas também, veja bem, o professor também conversar com a equipe que acompanha essa criança, esse adolescente, esse jovem, no sentido de, olha, a criança, por exemplo, faz acompanhamento, faz algum tipo de terapia para trabalhar comportamentos inadequados. E às vezes o professor, sem saber, na sala de aula, está reforçando um comportamento inadequado daquela criança. E aí existe a necessidade, por exemplo, do psicólogo que acompanha essa criança, ter um contato com o professor dentro da sala de aula e falar, olha, tal comportamento do professor com a criança não pode se dar dessa forma, por causa disso e disso e daquilo. E muitas vezes, principalmente, assim, isso não acontece sempre. Em algumas situações o professor ele quer orientação, ele quer apoio porque ele está tendo dificuldade ali. Mas em algumas situações existe a porta fechada para o fonoaudiólogo, para o psicólogo ou para o terapeuta ocupacional. Da mesma forma, então, que a gente tem esse saber do médico, da medicina, que quer se sobrepor, a gente também não pode sobrevalorizar também e fechar as portas em relação aos outros profissionais. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma, de forma também integrada. Isso vai, e veja bem, ao encontro daquilo que eu tinha falado anteriormente, de conhecer essa criança, porque essa equipe, todo mundo que vai trabalhar com o desenvolvimento dessa criança, tem que conhecer quais são as dificuldades e as estratégias que são trabalhadas. Em que sentido? O professor ele tem que ter conhecimento do que o terapeuta está lá trabalhando para desenvolver aquela criança, o que é o desafio do fonoaudiólogo, qual que é a impressão que o psicólogo tem em relação àquela criança, qual a impressão que um fonoaudiólogo que eventualmente acompanha aquela criança, quais são as dificuldades, como o professor na sala de aula pode ajudar o trabalho do fonoaudiólogo, como o psicólogo que eventualmente acompanha essa criança pode ajudar no trabalho do professor e vice-versa, como equipe que age estrategicamente. E se você tem um plano de ensino, se você tem um plano terapêutico, que conhece aquela criança, que avalia aquela criança e descobre ali quais são as principais dificuldades e onde a gente vai agir estrategicamente, isso é positivo para todo mundo. Porque senão fica vários profissionais, em muitos casos, quando a gente fala em educação inclusiva, muitas vezes essa criança vai estar sendo acompanhada por uma série de profissionais, trabalhando independentemente e tendo uma visão muitas vezes distorcida ou diferente daquela criança. Às vezes algum profissional percebe alguma característica, algum comportamento que o professor não percebeu, ou o professor percebe alguma coisa que o outro profissional não percebeu. Então, assim, é preciso integrar essas informações e a partir do momento que um profissional deixa de atuar com aquela criança, que aquele arcabouço não fica com aquele profissional, para outro profissional ter que descobrir tudo, inclusive dentro da sala de aula, redescobrir quem é aquela criança. Então é preciso esse intercâmbio, né, entre quem estava trabalhando com a criança anteriormente, para aquele outro profissional que passa ali a trabalhar com aquela criança, para que a gente possa ter um agir mais produtivo. Enfim, acho que, não sei se tem alguma colocação a respeito do que eu falei, para pontuar. Então, eu acho que, de fato, é exatamente essa dificuldade de, muitas vezes, né, a criança ficar jogada, né? Parece que ela foi despejada ali dentro da escola e ninguém sabe nada especificamente sobre ela e muitas vezes o que acontece, né, e isso é uma coisa que a gente às vezes percebe e às vezes as mães também reclamam disso, né, que o profissional de apoio fica como o único responsável por aquela criança e ela é chamada na escola o aluno da inclusão ou o seu aluno, né. Uma vez um colega até comentou comigo que o filho dele que tem autismo tem uma profissional de apoio, e aí, depois de 6 meses, a professora da sala de aula percebeu que ele tinha já sido alfabetizado. Né? Então, assim, a gente precisa, e aí os planos, né, um plano educacional individualizado, ele é importante
também nesse sentido de você poder ter todo esse registro do aluno, do aquilo que ele, daquelas competências que ele adquiriu e do que ele precisa ainda adquirir para poder conseguir ir progredindo nas séries, né? Isso também contribui o quê? Também para a própria avaliação desse aluno, quais os apoios que a gente vai fornecer também nas próprias avaliações, né? E aí você está colocando, né, o quanto é importante, e é o que eu falei aqui, a gente não pode colocar a preponderância do saber médico, mas isso não significa também que a gente não tem que ter uma intersetorialidade. A gente fala de uma criança que é uma criança que tem todas essas características dela e todas essas questões que envolvem a própria deficiência, elas repercutem em todos os espaços da vida dela, não só na escola, como também na própria casa dela, no convívio com outras crianças. Então, a gente ter essa possibilidade de conversa entre profissionais também é algo que é essencial da conversa dos profissionais de saúde, por exemplo, com um profissional de educação. E eu acho que uma coisa que você falou que eu achei que assim, é importantíssimo, e a gente precisa pensar sobre isso, quando a gente fala também sobre a questão do saber médico, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa com doença rara, né? Eu tenho uma fisioterapeuta que me acompanha há mais de 5 anos, ela me vê de 2 a 3 vezes por semana, ou seja, ela sabe muito mais de mim do que os médicos que me atendem, muito mais de mim, né? Então, ela que muitas vezes, quando eu comecei, eu não tinha tido diagnóstico, eu demorei 32 anos para ter o diagnóstico, desde o início das dores, embora eu já tinha características desde bebê, ela foi a pessoa que começou, Renata, isso aqui que você tem não pode ser o que estão te falando, tem alguma coisa de diferente. Só que ela já me contou, por exemplo, que uma vez ela foi fazer um parecer não, né, um laudo, encaminhar para uma avaliação médica, uma pessoa que tinha características de síndrome pós-pólio, né, por todas as características que ela observou, e aí ela marcou uma consulta no SUS, na UBS. Quando chegou lá, o médico acabou. Falou assim, essa fisioterapeuta está pensando o quê? Eu vou denunciar ela para o conselho dela, né? Então, existe, assim, ela fala assim, ela não pode diagnosticar ninguém, ela não pode dizer, ela não falou que ela tinha com certeza, ela tomou super cuidado sabendo, né, de que existe essa suscetibilidade por parte dos médicos quando, né, algum dessas pessoas levanta a possibilidade de um diagnóstico. E no caso, quando a gente fala somente autismo, né, todos os distúrbios do desenvolvimento, os transtornos do desenvolvimento, deficiência intelectual, né, todas as doenças raras que causam também alterações no desenvolvimento, que a gente precisa de um atendimento multiprofissional e interdisciplinar, né? Não basta simplesmente a gente garantir atendimento médico. Só que isso é um desafio, né, e acho que você também, né, trabalhando, né, com políticas públicas, sabe o quanto é desafiador fazer tudo isso no SUS e nas escolas públicas, pela falta, muitas vezes, de recursos, de atendimento. Lá em São Paulo, demora 2 anos para uma pessoa conseguir uma fonoaudióloga. Para essa fono também, dispor de um tempo para poder ficar conversando com os professores, também é alguma coisa complexa, né? Então, a gente precisa, quando a gente está falando em política de educação especial, a gente precisa também estender o nosso olhar para outras questões que envolvem, que precisam também apoiar essa garantia de inclusão do aluno com deficiência, né? E é por isso que a gente estava colocando aqui que não pode recair isso só sobre as costas do professor, né? Porque o professor, ele fica, toma que o aluno é teu, né? Fica com aquela obrigação e tem que se virar com isso, né? Estava até sendo comentado na mesa com a doutora Tatiana, que sobre a importância também de se levar, de denunciar, de encaminhar essas questões e exigir esse apoio também para os professores, né? E aí eu até queria contribuir com uma coisa que pode auxiliar. Até os terapeutas ocupacionais falam muito sobre essas atitudes a respeito dos médicos, às vezes, né, a forma, claro, de a gente fazer isso coletivamente, mas isso pode também ser feito a partir
de sindicatos, de associações que vocês tenham, né, que possam, de repente, auxiliar nessa organização e possam levar isso sem identificar especificamente, e ter um fortalecimento, né, maior. Porque, de fato, às vezes a gente recebe questões de falta de apoio, já recebi, e os professores falam, pelo amor de Deus, eu quero ficar anônima nessa história, porque se descobrirem, eu vou levar um PAD, eu vou levar um processo administrativo disciplinar, e eu vou ser punida, eu vou ser perseguida, eu vou ser mandada embora. A gente tem também muitos professores, né, que não são concursados. Tem professores que são, têm um vínculo precário, né, hoje tem muitos temporários, né. Então, as pessoas têm conta para pagar, né, têm sua vida toda, e assim, é difícil denunciar, levar essas questões em frente, né. Muitas vezes os pais e mães acabam fazendo isso porque é a forma que porque eles estão fora da escola, eles conseguem levar essas questões. Mas seria importante que a gente também trouxesse isso por meio das categorias profissionais, dessa falta de apoio, da necessidade de apoiar o aluno com deficiência na escola. Mas talvez isso poderia ser feito pela categoria profissional, de levantar essa barreira de apoio aos professores, né, da importância de a gente ter um professor com uma formação adequada, né, para poder trabalhar na escola e ser esse elo entre os diversos alunos, né. E aí, você estava colocando sobre essa questão da barreira atitudinal, é, de fato, uma das questões mais difíceis, né, e mais desafiadoras, porque o capacitismo ele é estrutural, gente. Como o machismo é estrutural, como o racismo é estrutural, o capacitismo é estrutural. Antigamente matavam as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência não tinham direito de viver. Depois elas passaram a ser colocadas em instituições, e a gente ainda tem milhares de pessoas nesse país em instituições de pessoas com deficiência, né? Então, assim, isso é estrutural. A gente avalia a ideia de que as pessoas com deficiência elas não podem estar nesses espaços. A gente ouve isso permeia. Para nós não é tão estranho falar sobre isso, porque a gente está num grupo que, inclusive, até o nosso algoritmo, ele pega e faz com que a gente só receba, seja bombardeado com essas informações. Então, parece que todo mundo fala e pensa e entende isso, mas fora daqui, as pessoas não entendem, muitas vezes, sobre a deficiência, e acham, sinceramente, que, às vezes, colocar em espaços segregados é a melhor opção. Infelizmente, a gente percebe que acontece, não, acho que não tem jeito. Eu uma vez estava conversando com uma mãe de um coleguinha da minha filha, ela falou assim, mas como assim? Mas como é que ele vai aprender? Gente, tem formas de aprender. Tem formas de a gente garantir. Fora isso, ele tem direito de estar dentro da escola como outra criança. Mas as pessoas não veem dessa forma. Então, assim, a gente tem um trabalho também muito aí, hercúleo para fazer, um trabalho difícil de educação em direitos, de levar a informação para toda a sociedade sobre a deficiência, e também que hoje, que a deficiência ela não está no sujeito, mas que é a própria sociedade que oprime esse sujeito para que ele se adapte a ela, para que ele tenha uma mesma forma de se comportar, de agir, de produzir que as outras pessoas, e não se respeita essa diversidade dele. Muito bom. Ainda temos tempo ainda? Então tá, mais 5 minutos. Tem uma pergunta? Quem quer fazer pergunta aí? Vamos levantar as mãos aí, para vir ver todas as pessoas que querem fazer pergunta. Pessoal, só que como a gente tem 5 minutinhos e estão querendo atrasar aqui o almoço, pedir para ser bastante objetivo, tá? O Ministério Público, a doutora, eu atuo já desde 2008 na Rede Pública de Educação de Goiânia como auxiliar de atividades educativas. Tenho formação, tenho 3 pós-graduações e passei em 2014 para Aparecida de Goiânia como regente.
E eu pergunto ao Ministério Público, como é que você pega um profissional técnico em magistério e sepulta esse profissional, né? Eu me sinto, na rede pública de Goiânia, como sepultada diante dos meus colegas. Por quê? Porque esse profissional, ele não tem mais local na prefeitura. Ele teve uma formação, eu dava aula para o Estado, eu dava aula para vários, fiz a pedagogia também. Mas eu quero entender que eu existo, que eu sou um profissional, e eu apoio não só o professor, mas eu apoio o meu gestor, o meu coordenador. E quero fazer uma denúncia aqui, diante de todos, né? Como a senhora mesmo falou, eu estou sofrendo um processo de segregação dentro do meu órgão. Qualquer fala que eu diga, essa fala é corrida na instituição. E ontem eu chorei no meu órgão. Eu chorei. Eu até falei para a minha gestora, eu vou entrar de greve agora. Mas aí a minha coordenadora me abraçou e falou, Lu, me ajuda. Porque vários profissionais estavam sem estar presentes. Eu corri para o banheiro, chorei muito, me acalmei, entendeu? Mas é um processo que eu estou sofrendo. Eu quero a ajuda da minha rede pública. Eu estou aqui pedindo para os gestores, os secretários, porque eu não vou mais sair do meu órgão. Toda vez que eu estou num órgão, acontece uma segregação, acontece um preconceito. Eu não tenho deficiência. Então, eu quero dizer a vocês que não é só a pessoa que está com deficiência, sofre a exclusão. Nós temos que abraçar como educação os nossos colegas também. Cada um tem um saber diferente, cada um tem uma forma de trabalhar, né? Então, vamos incluir esse profissional também auxiliar, que tem a formação em técnica e magistério. A senhora disse que não se sente respeitada no seu conhecimento? Não, é o seguinte, o meu olhar profissional, eu estou aqui, eu sempre me capacito, toda a formação que tenho, eu faço questão de estar, porque é uma ferramenta gratuita, que a minha rede me promove, eu quero honrar essa rede, que eu amo de paixão. Porém, eu quero dizer isso, gente, vamos incluir os nossos colegas, vamos incluir a criança, vamos incluir a família, não vamos tirar, promotora, a responsabilidade da família. Se essa família tem um profissional, uma criança que tem deficiência, ela tem que ser capacitada também, sabe por quê? Porque senão nós profissionais iremos abraçar, já estou em outro tema, iremos abraçar essa criança dentro da sala de aula 4h15 por dia, e ela vai ser excluída dentro do lar, pelos familiares. Então, essa família tem que ser assistida e tem que ser capacitada. Sabe por quê, professora? Porque, senão, esse processo ele vai ser interrompido todos os dias, aos finais de semana, aos feriados. Então, não vamos tirar da família alguma responsabilidade, porque tudo está sendo lançado para a educação, para os profissionais de educação. Eu quero também falar outra coisa, em relação aos apoios. O apoio, ele não pode ser um profissional à disposição da escola para ser remanejado quando algum funcionário falta. Esse profissional, ele foi designado para cuidar de uma criança que precisa desse apoio. Então, o apoio, ele tem que se posicionar. Olha, eu estou aqui, eu fui designado para cuidar, para dar suporte a esta criança, eu não posso sair se essa criança está aqui na escola. Será que esse apoio tem autoridade e respaldo do Ministério Público para também bater o pé? Eu não estou aqui para cobrir déficits de auxiliares, de professores. Então, eu quero fazer também esse olhar, porque eu observo isso, e isso é muito triste. Eu falei esses dias, ontem nós tivemos uma reunião em Aparecida de Goiânia, e eu como mãe, eu falei assim, olha, em caso extremo, tire esse apoio da criança, porque é um direito que ela tem. Então, gente, protejam esse profissional de apoio, dê a ele que ele tem atribuições, que ele tem que cumprir, que ele possa apresentar o seu trabalho, não é? O profissional, para encerrar, o profissional de educação também precisa de ganhar pelo menos o piso salarial. Então, por favor, eu peço um apoio ao Ministério Público, porque nós estamos vivendo uma situação em que o piso em Goiânia não está sendo respeitado, e eu quero que vocês pensem em nós também, sabe por quê? Nós recebemos o apoio, nós recebemos
todo mundo na nossa sala, no nosso ambiente de trabalho. Mas nós precisamos também um olhar de vocês, porque valorizar o professor é valorizar a educação também. E sua pergunta qual que é mesmo? A minha pergunta é o seguinte, me perdoem. A minha pergunta é sobre inclusão, né? Como nós, professores, em sala de aula, podemos trabalhar essa multi-inclusão, porque nós temos autistas, cadeirantes, como nós podemos trabalhar se esse apoio demora a chegar nas escolas? Então, assim, eu queria perguntar, será que não seria ideal a gente ter esse apoio já antes do início do ano letivo? Porque demora muito a chegada desse profissional. E no meu CMEI, eu quero falar, a professora Naila Serra Jubé Borges, não temos apoio, nós queremos apoio. Se a gente for contar as histórias, obrigada, meu amor. Vamos ter só as perguntas. Eu sei que tem professora Luciane Calaça, viu? Esqueci de falar meu nome. Vamos escutar as 3 perguntas e a gente responde. Né? Bom dia. Me chamo Marco Antônio, sou pai de uma criança com paralisia cerebral, cadeirante. Estou vindo aqui hoje para aprender mais sobre a questão da educação na inclusão. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: de que forma que eu posso cobrar mais em questão junto ao Estado, a questão não só do profissional de apoio, mas também agora sabendo sobre o professor de apoio também, e fazer também sobre essa questão de ter esse PI também está junto aí, vamos dizer, esses 3 profissionais, seria o profissional de apoio, o professor de apoio e junto também o professor regente, essa cobrança junto ao meu filho. A última pergunta. É rápida, prática, objetiva. Troca-se a nomenclatura de professor de apoio para profissional de apoio para não pagar o piso. As atribuições são as mesmas do professor de apoio, todas: planejar, executar, fazer avaliações, conversa com os pais, orientações aos pais e tudo mais. Isso acontece. Eu fiz um concurso assim, em 2014, e infelizmente, né, num processo que nós colocamos, falou-se que não, que é cuidador. Aí eu queria a pergunta: o que é o cuidador para os pais e para eles? E a questão do professor, se exigiu, mesmo que seja profissional, nomenclatura, exigiu ser professor nesse concurso, pedagogo ou licenciado com especialização, não deveria receber o piso? Respondendo a primeira pergunta da colega, ela perguntou assim, se o ideal não seria a gente receber esse profissional de apoio antes de começar, e a capacitação anteriormente. É sim o ideal. O ideal é que a gente tivesse um respeito ao modelo, mas como você mesmo mencionou, a professor de apoio, o profissional de apoio, o que acontece é que as próprias instituições, eu falo assim, Secretaria Municipal, Secretaria Estadual de Educação, e a sociedade civil, os próprios profissionais que trabalham, os profissionais da educação, sindicato de professores, os próprios, as associações que são representantes dos pais, no que diz respeito às suas propostas, divergem ainda a respeito de como deve ser a educação inclusiva. Veja bem que a gente está falando sobre educação inclusiva aqui, mas acho que a gente não tem nenhum consenso muito claro de como fazer educação inclusiva. Veja que a gente está num processo até mesmo de própria construção do que é o ideal da educação inclusiva. Aí a gente tem uma série de discussões, como eu disse assim, às vezes o psicólogo quer falar assim, olha, na escola você tem que trabalhar assim, aí o professor fala, o psicólogo está mandando dentro da sala de aula, está querendo que eu trabalhe não sei o quê, porque eu sou o professor, eu que tenho que dizer como que vai ser a metodologia de ensino e coordenar as atividades pedagógicas em relação à criança. Profissional de apoio, como é que vai ser a formação? Ele pode ser psicólogo, ele tem que ser pedagogo, ele tem que ter formação educacional, a gente vai aceitar o profissional da saúde, pode ser alguém do ensino médio. Outra discussão, o que é esse apoio? Vai ser só lá o da LDB? Apoio é só para é só aquele profissional para ajudar na higienização, na alimentação e na locomoção? É só isso que vai ser o apoio? Então, quando eu trago tudo isso, eu acho que a gente tem que deixar de lado essas questões e pensar na criança, na pessoa que a gente está atendendo. O melhor modelo é o modelo que vai atender às necessidades dele
independente, assim, eu acho que muitas vezes nessa discussão a questão sai um pouco do que é melhor para a criança, para questões, às vezes, até corporativistas nesse sentido, né? Mas também, aí a questão que você trouxe a respeito da desvalorização desse profissional, que de fato é uma questão que é muito sensível e perceptível e injusta com o profissional e desestimula o profissional. Vou até deixar para a professora responder a sua pergunta no que diz respeito a essa distinção, né, do profissional de apoio, do professor de apoio, e se isso não existiria apenas para não pagar o piso, né, para o profissional, mas as atribuições na prática seriam as mesmas ou não seriam? Então, pela literatura de educação especial, as atribuições não são as mesmas do profissional de apoio e do professor de apoio. O problema é que aqui o que aconteceu é que fizeram um concurso como profissional de apoio, dizendo que ele tinha que ter formação de professor. E aí confundiram tudo e depois disseram, não, olha, não é bem assim. O profissional de apoio, ele na verdade ele não pode ter formação de professor. O que em tese está certo. Só que o problema é que isso prejudicou todas as pessoas e está sendo usado para precarizar o tipo de apoio que é oferecido aqui. Essa que é a questão. Né? Então, assim, além de prejudicar um grupo inteiro que prestou um concurso legitimamente, né, como professor, e acabou sendo admitido como profissional de apoio, a gente ainda tem uma utilização disso para poder retirar essas pessoas e depois precarizar. Por quê? Porque fica mais barato. Você pagar profissional de apoio com nível médio é muito mais barato do que você pagar um professor e pagar o piso. E é isso que exatamente está acontecendo. Então, acho que assim, precisaria ser discutida essa questão, não sei se com o Ministério Público do Trabalho aqui, ou então também, enfim, tem que ver como é que poderia estar fazendo essa discussão, porque vocês não podem ser lesados nisso. Né? O direito do trabalho não é minha área de especialidade, mas isso precisa ser avaliado, porque assim, vocês prestaram de boa fé o concurso, embora ele erroneamente foi nomeado como profissional de apoio, quando eles deveriam ter contratado professores de apoio. Só que aí depois eles usaram isso para poder tirar vocês e precarizar o tipo de apoio e acabaram com essa figura do professor de apoio. Entendeu? Porque o professor de apoio, ele é o professor de educação especial, ele é o professor especializado, é a pessoa que vai poder fazer essa integração entre todos os profissionais. O profissional de apoio é aquele que vai ser o cuidador, que vai estar ali do lado da pessoa, ajudar. Ele não precisa ter uma formação de nível superior, vai ajudar com a parte de higiene, alimentação, locomoção. Né? Só que virou essa confusão toda e, no final das contas, quem foi prejudicado foi quem prestou o concurso, achando que estava trabalhando como professor, só que, na verdade, foi admitido por um cargo de nível médio, entendeu? Essa confusão. E aí, assim, só para responder ele, e para a gente poder, acho que tem que terminar, porque o pessoal já está falando aí do tempo esgotado, né? Como é que você pode buscar, né, os direitos do seu filho? Pode ser via defensoria pública, caso não tenha condições de custear o serviço de um advogado, pode procurar um advogado particular, pode buscar o Ministério Público também, né? Que são esses órgãos de defesa de direitos para que possa ser discutido essas questões dentro da escola. Né? Em relação aos professores, o ideal é que eles, de fato, tentem se organizar de uma forma mais coletiva para não ser colocado nessa situação de Berlim, de ficar, né, ali, sofrer alguma perseguição por conta disso. Só gostaria de pontuar, assim, em relação ao acompanhamento do Ministério Público sobre essas questões, até a doutora Vanessa está aqui na plateia, assim, o Ministério Público, por meio da área de educação, tem acompanhado essas questões referentes à educação inclusiva, né, com as secretarias de educação, e, assim, o Ministério Público, embora tenha muito poder, vamos dizer assim, né, na República a gente não consegue resolver as coisas no estalar de dedos com a requisição ou com uma ação judicial.
A gente sabe que os recursos públicos são poucos e é tudo muito fruto de articulação e de convencimento, muitas vezes, dos gestores, que as coisas não estão caminhando no sentido correto e num processo de convencimento de que recurso deve ser investido ali. Enfim, então a gente tem trabalhado nesse sentido pelo reconhecimento. Mas um detalhe que eu queria, apenas a título de observar, apenas a título de curiosidade. Tem alguém que está participando que é da rede particular de ensino? Muito bom, parabéns, parabéns. Mas nos nossos eventos a gente verifica que muitas vezes assim a rede pública tem tem se mostrado uma atenção maior e a gente tem aos poucos avançado para a rede particular de ensino. Até falo isso porque já ouvi relatos de pessoas, de pais, que procuram muitas vezes a rede pública de ensino por não encontrar esse acolhimento, o mesmo acolhimento na rede particular. E como a gente falou sobre a gratuidade do professor de apoio, o que acontece muitas vezes é que as escolas que se propõem a serem inclusivas, elas acabam assumindo um custo financeiro maior e elevando o preço das suas mensalidades. E aí as escolas que não são inclusivas conseguem operar de uma forma mais barata e ter mais lucro. E aí fica uma concorrência entre aquela escola que não é fica uma concorrência desleal entre a escola que é inclusiva, que tem mais custo de operação, que vai ter que cobrar uma mensalidade mais cara de todo mundo, e daquela outra escola que não vai ter o mesmo custo de operação, porque ela não propõe a mesma, não se dedica tanto a uma inclusão, e aí vai poder oferecer muitas vezes uma mensalidade um pouco mais em conta. Mas isso é outra questão. Mas eu só queria verificar essa presença de escolas particulares aqui. Muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo está passando rápido demais, né, pessoal? Já são quase 13 horas, nós temos que encerrar, agradecendo mais uma vez a doutora Renata Tibiriçá, defensora pública do Estado de São Paulo, doutor Marcelo Miranda, promotor de justiça aqui do Ministério Público de Goiás, e a todos vocês que permaneceram até agora, que estão nos assistindo através do canal oficial do Fim de Poder no YouTube, e reforçando, mesmo tendo apenas 1 hora de almoço, nós vamos retornar pontualmente às 14 horas. Aqueles que puderem estar conosco, podem contar que reiniciaremos a programação nesse horário. Os aplausos de todos mais uma vez, doutora Renata Tibiriçá, muito obrigado, doutor Marcelo, obrigado pela contribuição, e a todos vocês um bom almoço e até daqui a pouquinho.